Bem, queridos, eu quero nessa manhã, então eu quero parabenizar assim a administração, a gestão da feira e dizer que Deus abençoe. A gente sempre que pode quer apoiar, quer trazer força, né? Nós temos que lutar pelo Brasil. O Brasil hoje está um país meio perdido, né? Um trem meio descarrilhado, ladeira abaixo, e só Deus para fazer uma virada nessa nação. Mas Ele é poderoso, nosso Deus vai fazer sim. Eu quero convidá-los, irmãos, para meditar na palavra de Deus. Eu tenho dois textos que gostaria que nós pudéssemos ler, e eu quero falar sobre profetas em crises. Profetas em crise. Eu acredito que essa palavra reflete bem o momento que estamos vivendo, um momento de crise na igreja, que é a voz profética do Senhor. Nós temos hoje uma sociedade perdida, nós temos hoje um mundo completamente escuro, procurando razão, procurando explicação da vida, das coisas. Nós estamos navegando muitas águas. Eu me sinto que o nosso momento hoje é meio como o encontro das águas lá do Amazonas, onde nós temos o Rio Negro com os Solimões, um claro, né? Um mais claro e um bem escuro, uma água bem fria, outra bem quente, se encontrando e não se misturam. Nós estamos mais ou menos vivendo essa realidade. A missão da igreja: levar o evangelho, o sal da terra, a luz do mundo, avançar, romper nessas águas escuras, levando o gosto do evangelho, levando os valores do Senhor, a palavra de Deus, a fé em Jesus, a mudança da cultura. Por outro lado, nós temos as águas escuras entrando dentro das nossas igrejas. Nós temos as águas escuras do mundo entrando nas nossas casas, contaminando nossos filhos, nossos netos, contaminando nossos jovens. E nós estamos, uma igreja muito mais voltada ao personalismo do que ao propósito. Hoje nós vivemos uma crise muito grande de personalismo, buscando sucesso, buscando momentos de glória em Facebook ou em rede social e coisas assim, decorrente da própria característica da nossa civilização, parte da estratégia do inimigo, dividir, trazer tantas facilidades, e tantas glamours, e tantos desejos de termos um momento ao sol e uma foto e milhares de views e compartilhamentos, e com isso vale tudo, vale tudo lá fora, e esse vale tudo lá de fora começa a valer tudo aqui de dentro também. E isso põe os profetas em crise. Nós não sabemos como trabalhar no meio dessa situação. Nós temos que dizer que a gente pode até fazer um trabalho razoável pontualmente, Eu dou graças a Deus pela nossa igreja, Sara Nossa Terra. Dou graças a Deus pelas igrejas de alguns dos irmãos, comunidades batistas, igrejas que são valentes, que estão guerreando pontualmente, Pontualmente nós estamos sim ganhando jovens, ganhando pessoas, treinando, transformando-os em líderes, avançando o reino. Mas isso são trabalhos pontuais, são avanços pontuais. Do ponto de vista geral, aberto, mais amplo, nós estamos em profunda crise. Não sabemos como romper a inércia que estamos nesse momento, Nós já temos procurado fazer iniciativas junto aos conselhos de pastores, momentos de arrependimentos, momentos de orações, de confissões públicas, mas o caminho, parece que Deus tem que soprar um vento um pouco mais forte para levar a igreja a reencontrar sua história e seu caminho. Eu queria começar, eu sei que ainda tem uma palestra e nós não temos muito tempo, então eu vou tentar ser breve. Queria começar no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8, quando o profeta, a voz profética mais forte da Bíblia, o profeta Elias, entra em crise. Ele meio que perde, ele entra numa situação como estamos vivendo hoje, meio que perde a referência, porque ele havia orado muito por um avivamento, por uma visitação de Deus, e o avivamento veio e a visitação de Deus veio, e com a visitação de Deus veio a morte dos profetas de Baal,
e veio o fogo do Senhor no altar. O capítulo 18 de Reis mostra o sucesso do ministério profético de Elias. Elias alcançou o ponto que Deus queria para ele, que foi trazer fogo dos céus. Só que o avivamento que ele esperava não trouxe os resultados que ele aguardava. Ele achava que aquele avivamento traria resultados de conversões, de arrependimento ao rei, à rainha e à nação, e não aconteceu. E ele continuou ainda sendo perseguido de morte. No capítulo 19, Elias cai numa profunda crise, e ele mergulha na crise, e aí ele se separa para buscar a Deus, para entender a mente de Deus. E a Bíblia diz que naquela busca ele se enfraquece muito. E aí no capítulo 19, versículo 1, diz que Elias, deixa eu pegar o texto direitinho, 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como se aprouver, se amanhã a esta hora eu não tirar a tua vida como a cada um deles. Temendo Elias, levantou-se, foi para salvar a sua vida, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. É engraçado que a crise traz solidão, né? Uma das coisas que a crise faz é separar os profetas. Ela traz essa consequência. Uma das consequências é nos deixar isolados, o que não é bom, que faz parte da própria fragilidade, natureza humana, esse isolamento. E aí diz assim: ele se levantou, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou debaixo de um zimbo e pediu a morte, dizendo: basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Engraçado. Essa é a palavra que eu quero falar hoje. Quantas vezes nós dizemos: as gerações passadas erraram, as gerações passadas dividiram a igreja, as gerações passadas não encontraram uma forma de trazer o reino de uma melhor maneira. As gerações, eu sou fruto da comunidade evangélica, das comunidades evangélicas da década de 70, né? Começou em 70, eu estou fazendo toda a história em um documentário. 70 começou em 80, depois até os anos 90, quando começaram a surgir as igrejas apostólicas, das quais a Sara é a primeira delas, embora eu não use o título apóstolo. Mas Elias disse: não sou melhor que os meus pais. Interessante, Deus levou Elias a esse momento de arrependimento, dizer que nós poderíamos fazer melhor, que nós seríamos capazes de fazer melhor. Quantas vezes criticamos missões americanas, criticávamos denominações, e hoje vimos que essa geração, fruto do avivamento, na época que Deus começou a mover, nós tínhamos no Brasil 4% dos evangélicos nascidos de novo apenas em toda a nossa população. Hoje o Brasil tem 25% claramente confessadamente evangélico, e mais uns 7, 8% fora da igreja, que dá 33% da nossa população. Então Elias diz: nós não somos melhor do que nossos pais. Quer dizer, ele chegou a esse lugar de arrependimento, e aí ele faz essa oração, diz: Deus, perdoa-nos, né? E ele acerta, ele faz um momento de arrependimento, um momento de confissão. Não somos melhores do que nossos pais, basta, tira a minha vida. Sentou debaixo de um zimbo, e o anjo do Senhor veio encontrá-lo, tocou-o e disse: come e bebe, porque grande será teu caminho, né? Coma e beba, porque grande será teu caminho. E aí ele, no versículo 6, diz assim: olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre brasas em pedras, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou de novo o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta, coma e beba, porque o seu caminho será longo. Eu quero deixar essa palavra de manhã hoje. Eu não quero viver uma vida de profetas em crises. Eu não creio que Deus nos trouxe até aqui para, nesse momento tão bonito, nós podemos
não conseguimos encontrar a luz de Deus. O mais difícil tinha acontecido, Elias trouxe fogo. O mais difícil tinha acontecido, Elias trouxe a visitação visível de Deus. E aí ele houve um conflito entre os resultados que ele obteve e a expectativa. Ele não sabia trabalhar porque ele tinha uma expectativa diferente dos resultados, meio que o que nós estamos vivendo hoje. Não sabemos um pouco porque de repente nós fomos pegos meio de surpresa. Nossas expectativas vêm na contramão dos resultados que temos, e isso enferma nossos corações. Que pastor não fica ferido por saber que ele está ganhando 1.000 jovens, 600 pessoas, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas o filho dele, a filha dele está no WhatsApp, está lá fora, não está na igreja, quer dizer, expectativas, resultados de conflitos, que conflitam com as expectativas. Ou que o vice-pastor está rachando a igreja, levando mais 200, 300 pessoas, ou que o tesoureiro dele está ali sendo infiel financeiramente falando, ou que tem adultério no próprio conjunto íntimo ali, da intimidade da liderança. Quer dizer, nós temos um mover de Deus tão bonito no aspecto, mas nós não temos os resultados que precisamos ter. E aí Elias caiu em si e começou a dizer: Deus, nós não somos melhores que nossos pais. Senhor, perdoa-nos porque pensávamos que podíamos fazer mais. Senhor, perdoa-nos. E aí ele cai nesse momento de arrependimento. E aí o anjo chega e diz: coma e beba. Deus trouxe uma provisão provisória. Uma provisão provisória. Pão sobre as brasas, quer dizer, a palavra. Elias teve ali um sustento dele. Deus guardou a integridade dele. Deus guardou a vida dele. Deus protegeu a vida pessoal dele com pão e com água, E aí diz: pois o teu caminho será longo. E as pessoas, quando a gente lê esse texto, você pensa que o ministério de Elias está encerrando aí, porque capítulo 19 e 20 não tem tempo. Se você ler, parece que só que lá na frente, no Monte Carmelo, ele anda 40 dias. Lá na frente, no Monte Carmelo, ele encontra Deus. Deus aparece para ele lá 40 dias depois, na caminhada. E o engraçado é que parece que Deus encontra com ele. Você lembra? Vocês devem lembrar. Passa o terremoto, passa o vendaval, mas Deus não estava no vendaval, Deus não estava no terremoto, Passa um furacão, Deus não estava no furacão. E finalmente uma voz suave. E aí Deus sai e fala com Elias na voz suave. E sabe o que Deus fala com Elias? Volta. E nós pensamos que dali o arrebatamento de Elias já está em cima. E não. Deus diz: agora tu vais preparar a sucessão. Volta e vai ungir. Aí ali entra a segunda fase do ministério de Elias. Porque Elias achava que o ministério dele terminaria com a visitação, com o fogo dos céus no altar e o juízo dos profetas de Baal. Deus fala: volta e unge Jeú, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e unge a Eliseu, filho de Salate, profeta, em teu lugar. Eliseu nem era da escola profética dele, ele não conhecia Eliseu. Tinha um monte de jovens seguindo Elias, muitos, centenas, e Eliseu não era parte. E Elias não tinha sucessor, e Deus não colocou o sucessor de Elias entre os discípulos de Elias. Aqueles garotos que procuraram Elias, o Espírito do Senhor o levou para... Por quê? Porque eles não aceitavam a autoridade de Eliseu. Por isso que eles falaram: Deus arrebatou Elias e o levou para uma cova, vamos buscá-lo. Porque Eliseu era estranho ao grupo dos profetas. E aí então, nessa segunda fase, Elias desenvolve o ministério de sucessão. E no ministério de sucessão, Deus traz Eliseu, que faz 2 vezes mais tudo o que Elias faz, e que realmente começa a acertar um pouco melhor a Israel. Queridos, eu queria nesse momento apenas deixar essa palavra. Talvez o seu caminho tenha sido longo, talvez as suas expectativas não tenham sido aquelas dos resultados que você está colhendo. Talvez você tenha estado machucado, ferido, meio como Elias, sentado na árvore, dizendo: Senhor, o que aconteceu? Nós não somos melhores do que nossos pais. Temos avivamento, temos número de pessoas, marchas
imensas. Marcha para Jesus em Manaus, 1 milhão de pessoas. Marcha para Jesus em São Paulo, milhares de pessoas. Marcha para Jesus em Curitiba, 300, 400 mil pessoas. Marcha para Jesus em Fortaleza, 300 mil. Em todos os estados. Mas não somos melhores que nossos pais. Não temos conseguido fazer mais do que nossos pais fizeram. E aí nós precisamos da graça de Deus. O que nós podemos fazer é não desistir. Deus não aceitou Elias desistir do seu ministério. Ele bem que tentou. Deus diz: come e bebe, porque longo será o teu caminho ainda. Tem muita coisa para fazer. Não é porque nossa geração não atingiu o que nós esperávamos que nós vamos desistir. Ainda é longo o caminho, e nosso Deus vai fazer muito, e os jovens virão, e as próximas gerações virão, e vamos dar o melhor de nós, vamos nos arrepender, e vamos entender como podemos fazer melhor, e vamos compreender o que podemos fazer de certo, né? O que fizemos de errado até aqui, e o que podemos fazer de certo. Vamos aprender como enfiar nossas águas, que possam sarar as águas escuras da geração secular que aí está, sem permitir que as águas turvas possam chegar dentro da igreja. Esse é seu chamado, esse é o meu chamado. Eu que estou aqui para te animar, te abençoar, e quero só encerrar com o versículo de João capítulo 12, fantástico. João 12, 25, Jesus fala assim: e aquele que me serve, o Pai o honrará. E aquele que me serve, o Pai o honrará. Falando exatamente sobre o preço do discipulado. Esse texto de João 12 está naquele texto de Jesus: quem quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha. Quer dizer, é um texto, e aí Jesus fala só sobre o preço do discipulado. Fala sobre o preço de muitas vezes você viver uma vida, às vezes até meio que solitária, às vezes dizendo: Deus, isso não está certo. Às vezes como Ló em Sodoma, angustiando a sua alma justa, que hoje não tem como não ser justo e não viver em angústia. Não tem como não ser justo hoje, né? E não viver perplexo. Nós estamos vivendo de novo, né, o manual do guia da perplexidade. A gente fica perplexo. Não tem como. Nós estamos no meio de uma sociedade que está se degradando, que está se acabando, né? E muitas vezes nós questionamos: meu Deus, será que tem sentido? Eu sou tão pequenininho aqui, estamos tão sozinhos, fazemos tão pouco, impactamos tão pouca gente, mudamos tão poucas mentes perto de tão grande necessidade, Senhor. Mas Jesus termina dizendo: vem, siga-me, toma a sua cruz. E ele diz: e aquele que eu servir, aquele que vir e servir o Filho, meu Pai o honrará. Deus honrou Elias. Elias não perdeu o avivamento. Elias conseguiu passar o avivamento da primeira para a segunda geração. O arrependimento de Elias conseguiu levá-lo lá no Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo ele ouviu a voz de Deus, e lá no Monte Carmelo ele foi instruído, e a instrução dele passou uma segunda ola, criou uma segunda onda que atingiu Eliseu, e que atingiu muito maior número de pessoas, o dobro de milagres. Quer dizer, ampliou, ao invés de diminuir. Elias tinha tudo para encerrar a carreira no conflito que ele estava. Elias tinha tudo para encerrar a carreira na dor, na perplexidade que ele estava. Caiu o fogo do céu, e esse rei, essa rainha que busca minha morte. Como assim, Senhor? 400 profetas de Baal morreram, e esse povo ainda não viu que o Senhor é Deus. O que tem que acontecer mais? Então ele estava arrasado por esse conflito. E Deus trata com Elias, Deus ensina Elias, Deus prepara Elias e diz: volta. Interessante essa palavra, volta. Elias tinha desistido do ambiente, da igreja, dos profetas, do momento, da situação que ele estava vivendo. Não queria saber daquilo. Ele diz: Deus, eu me machuquei, estou ferido. Deus diz: volta. Não tem nada para você em outro ambiente, não tem nada para você em outro lugar. Você vai ficar na sua missão. Volta e faz diferente. Volta e unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu, e eu farei a minha obra, vou completar a minha obra. Queridos, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, baixa a sua cabeça, fala com Deus. Como é que está a sua vida? Talvez você esteja no ministério aí, meio que em conflito dos resultados com a expectativa. Esperou tanta coisa, você se deu tanto, você acreditou tanto, você se derramou tanto, você
Você pagou a sua igreja, você investiu seu recurso, você acreditou no seu líder e colheu frustração, dores e colheu perplexidades. Mas a tua perplexidade, ela tem valor para Deus. Ela tem feridas na sua alma, mas ela tem valor para Deus. Ela tem valor para Deus. Jó era perplexo. Ló viveu uma vida perplexa. A profecia exige perplexidade. Sem perplexidade, nós nos acostumamos. E isso tira o sal e apaga a luz do nosso coração. Talvez você hoje, amigo, amiga, precise de uma oração de um pastor amigo, uma mão amiga. Sai do seu lugar muito rápido e vem. Nós vamos ouvir uma boa palavra de coach ainda hoje. Muito rapidamente, vem cá. Se você está passando nesse momento, talvez você diga: meu ministério está se acabando, eu estou tão ferido, tão perplexo, tão machucado. Deus diz: não, está só começando. Tem uma segunda fase, tem uma segunda ola, tem uma segunda onda que virá para você. Rapidamente, aqui tem amigos. Eu quero dar um minutinho apenas para nós podermos orar em nome de Jesus. Isso, pode sair do seu lugar. A realizar a obra do Pai. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse momento.